Oi, meus amores! E vamos nós para mais um vídeo da nossa jornada Mulheres de Sucesso. Mas antes eu quero saber o seguinte: você está anotando essas atitudes aí que a gente vem falando no decorrer dos dias? Lembra que a gente falou da diferença de uma informação e de um conhecimento? Então, se você realmente quer trilhar o caminho do sucesso, começa aí, volta, veja os vídeos de novo, anota todos os passos para que você consiga fazer uma autoanálise daquilo que você está conseguindo já efetivar e daquilo que você ainda precisa trabalhar mais um pouquinho em você. E o tema de hoje é super, hiper, mega importante e eu tenho certeza absoluta que você já sentiu muitas vezes, você já superou outras tantas, mas ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa falar sobre isso. A gente vai falar hoje sobre medos, isso mesmo. Mas a gente vai entender umas diferenças básicas aí sobre medo. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: não quero eliminar o medo total da sua vida, porque medo também é protetor. E se nós não sentíssemos medos, a gente com certeza não estaria mais nem vivas, porque a gente tem sim o medo que é protetor, que nos protege, que evita que a gente vá lá e se jogue das alturas, por exemplo. Então a gente não deve querer eliminar o medo da nossa vida. O que a gente precisa é aprender a trabalhar com ele. E uma diferença básica que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo é: existe uma diferença entre medos e traumas. O medo, ele começa a ser preocupante quando ele te paralisa, quando você não consegue ter ações, quando você não consegue fazer porque o medo travou você. Esse é o medo que nós vamos trabalhar hoje, aquele medo que está travando você. Olha só, você sabe o caminho que você precisa percorrer, você sabe as atitudes que você precisa ter, e quando você vai para o campo da ação, medo, não consigo fazer, parou. Aí é importante que você entenda exatamente medo de que você está sentindo. Você tem medo de não conseguir executar, você tem medo de falhar no meio do caminho, você tem medo do julgamento das pessoas pelo resultado que você vai ter ou pelo resultado que você não vai ter. Sim, é dos dois. Veja bem, muitas pessoas têm medo do sucesso. Se der certo e eu conseguir, como vão me julgar por isso? Medo do sucesso. Ou medo de fazer e não ter um resultado satisfatório. O que as pessoas vão pensar que eu fracassei, que eu não era boa o suficiente, que isso aqui não é para mim? Medo do julgamento. A gente tem também no caminho o medo de não ter as capacidades. Mas aí a gente vem trabalhando esses dias todos, que é justamente para desenvolver capacidades em você, para desenvolver a tua autoconfiança. Mas uma coisa aqui você não pode confundir com traumas. Muitas pessoas dizem o seguinte quando a gente está nos processos de mentoria: mas esse medo me acompanha desde a infância. Ok. Aí é uma coisa muito mais enraizada, muito mais profunda, porque talvez nós estejamos falando de traumas. E traumas a gente precisa sim tratá-los de outra forma, de uma forma mais intensa. A gente precisa de terapia, a gente precisa de outra forma de lidar com traumas. Agora, se for apenas medos por essas coisas que eu acabei de citar, eu quero dizer para você o seguinte: você só vai vencer o medo fazendo. Você só vai vencer o medo dando os primeiros passos. Por que a criança, quando começa a caminhar, ela cai, levanta e faz de novo? E só assim ela consegue caminhar. Se espelha nisso. É claro que muitas vezes quando nós começamos a desenvolver um novo processo, nós vamos ter insegurança, nós vamos ter medo de cair como a criança tem. E talvez a gente caia realmente. Mas nós precisamos levantar e tentar novamente. Senão você se deixou vencer pelo medo, ele te paralisou. Então o convite que eu tenho para fazer hoje para você é: ter medo é normal. Não deixe paralisar. O convite que eu tenho para te fazer é: tente. Errou? Tente de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Vocês acham que eu comecei gravando vídeos assim com essa facilidade de conversar com vocês?
Hoje eu sou muito sincera em dizer para você que eu não regravo mais vídeo. Esse vídeo que você tá vendo agora é gravado numa edição única. E tá tudo certo. Por quê? Porque eu deixei o perfeccionismo de lado. Mas quando eu comecei, gente, eu era tomada pelo medo. Medo de não ter as palavras certas, medo de não saber me expressar ao ponto de vocês me entenderem, medo do que vocês iam pensar a respeito do meu vídeo. Mas eu só consegui gravar vídeos sem fazer edições, sem estar regravando o tempo todo, porque eu treinei muito. Errei pra caramba, mas fui lá e fiz de novo.